Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui presente. Nós temos muitas expectativas ao longo da nossa vida. E quando o Lucas convidou-me para participar das jornadas e fazer um roteiro de palestras por Portugal, eu naturalmente esperava que fosse muito bom, mas não esperava que fosse tão bom assim. Superou qualquer expectativa. Esta amizade, esta maneira tão sincera de receber. Nós não vamos dizer que é porque somos espíritas, que estaríamos ficando vaidosos. É porque, primeiramente, somos cidadãos do mundo. No mundo, somos portugueses, e nós, brasileiros. E dentro disso, achamos o caminho da fraternidade e vamos nos colocando e buscando a espiritualidade de acordo com o nosso projeto de vida, que precisa incluir fundamentalmente o amor. Todas as grandes ligações da química, da física, sem dúvida possuem um denominador comum, que é exatamente a capacidade de amar. É interessante que, com o amor, pessoas e coisas no universo se complementam. E quando se podem unir, no mínimo reduzem o seu grau de desequilíbrio. A física nos mostra isso. Os corpos em estado natural são eletricamente neutros. Quer dizer que possuem um número igual de elétrons, cargas negativas, ao de prótons, cargas positivas. Quando um corpo está eletrizado, nós dizemos tecnicamente também carregado. E às vezes nós também estamos carregados de vibrações que não são tão boas, esquecemos o nosso equilíbrio. E aí o que ocorre com o corpo carregado? O corpo pode estar carregado negativa ou positivamente. Isso é uma questão apenas de nomenclatura. Mas o corpo carregado negativamente tem excesso de elétrons. O corpo carregado positivamente tem falta de elétrons. E é por isso que, colocado um próximo ao outro, eles se atraem. Porque um tem exatamente aquilo que ao outro faz falta. E se permitirmos que essa atração se concretize, do contato entre os dois resultará o quê? Aquele a quem faltavam elétrons, talvez continue faltando, mas não tanto. Já melhorou. Aquele que tinha problema com uma sobra de energia que precisava descarregar, pode ser que não esteja completamente equilibrado, mas também já melhorou o seu excesso, já melhorou o seu desequilíbrio. E assim, exatamente, essa é uma das manifestações do amor à natureza. Porque é interessante observarmos, quando dois corpos, sob o ponto de vista da física, da eletrônica, quando dois corpos se repelem, e nós simplesmente permitimos que a repulsão aconteça, que eles fiquem cada vez mais longe um do outro, tudo bem, mas não há nenhuma modificação. A falta de fraternidade, o ódio do nosso semelhante, a incompreensão nos tornam isolados, não nos permitem buscar um equilíbrio adequado e nós não modificamos. Nós só modificamos quando passamos a cultivar a lei do amor. William Gilbert, que foi médico da Rainha da Inglaterra e um dos lançadores do eletromagnetismo, afirmou que a grande lei universal é, sem dúvida alguma, a lei da atração, que pode ser chamada também lei do amor. E que a atração entre um ímã e pedacinhos de ferro, limalha de ferro, é da mesma natureza da atração que houve entre Romeu e Julieta. Só que, se nós colocarmos um anteparo, um obstáculo, entre o ímã e os pedacinhos de ferro, eles não têm inteligência para transpor o obstáculo. Romeu e Julieta tiveram. Transpuseram o obstáculo, ou usa trança, usa sacada. De alguma maneira, conseguiram se aproximar. E algumas pessoas com visão pequena do mundo dirão, mas eles foram um fracasso. A sua história de amor foi uma tragédia. Não foi fracasso. Não há fracasso nas relações amorosas. O que pode ter havido é um insucesso. Ou seja, não sucedeu aquilo que era pretendido. Mas serve de lição e, pelo menos, com toda a tragédia, que em uma vida talvez signifique muito pouco, eles se amaram.
viveram a experiência do amor. E o importante é viver a experiência do amor. Quando se visita a cidade de Verona, na Itália, que é um verdadeiro museu a céu aberto, existe a reprodução do que seria a casa de Romeu, inspirado na obra de Julieta, perdão. Inspirada na obra de Shakespeare, as pessoas decidiram construir uma casa que estaria exatamente conforme a narração do romance, da tragédia de Romeu e Julieta. Então temos lá o quarto de Julieta, o quarto de bordar, a sacada. E um detalhe interessante, no pátio de saída há uma estátua de Julieta com um dos seios desnudos. E se criou a lenda, a tradição, de que todas as mulheres que tirassem uma foto, colocando a mão no seio desnudo de Julieta, seriam muito felizes no amor. Não sei de onde veio a ideia, porque Julieta não foi tão feliz assim. Mas a ideia existe. E os rapazes, não querendo ficar fora disso aí, também vão tirar a sua foto. Porque, afinal de contas, porque a sorte só para um lado. Deve haver sorte para os dois lados. E aí é um detalhe muito interessante que nos mostra a importância do amor. Depois que se visita a casa de Julieta, há uma pequena tabuleta indicando o endereço de Romeu. Aí nós turistas pensamos, bom, deve haver aqui perto a reprodução de uma casa, que seria a casa de Romeu, como há a reprodução da casa de Julieta. E a gente sai a caminhar para o endereço indicado, é bem perto dali. Encontra-se um muro muito alto, e não se enxerga nada do outro lado do muro. Caminha-se curiosamente ao longo do muro, e lá pelas tantas aparece uma placa com os dizeres que são introdutórios da tragédia de Shakespeare. E que dizem mais ou menos o seguinte: eu, Romeu, perdi meu amor, Julieta. E porque perdi meu amor, não sei quem sou e muito menos onde moro. Romeu não sabia sua residência. Não existe a residência de Romeu, porque se perdemos o amor, perdemos a capacidade de orientação. Se perdemos a capacidade de amar, não temos endereço. Se perdemos a capacidade de amar, não conseguimos constituir famílias com amor. Esse sentimento tem que reger aquilo que pode se constituir na verdadeira orquestra familiar. Neste sentido, nós costumamos dizer que a família é a célula máter da sociedade. Algumas pessoas acham essa frase muito bonita, gostam da expressão célula máter, não sabem muito bem o que quer dizer, mas já que todo mundo está a falar, falam também, e acham que assim fica bem. Célula máter significa o quê? Célula padrão, célula prototípica, célula modelo. E se a família é a célula máter da sociedade, significa que a sociedade é um reflexo, é uma reprodução em ponto maior das estruturas familiares. Logo, toda a problemática que estamos vivendo nesse momento decisivo de transição do planeta, toda a carência de ética, toda a carência de autoridade resultam diretamente da desagregação do núcleo familiar. Não tenhamos dúvidas de que existem instituições fomentadas pelas entidades inferiores, pelos inimigos do progresso humano que querem desagregar completamente a família, que querem fazer com que a família não faça o menor sentido, que querem fazer com que as pessoas, quando planejam a festa de casamento, já contratem o mesmo cerimonialista para a festa da separação dentro de alguns anos, que será, quem sabe, muito mais alegre do que a inicial. Enquanto não prezarmos bem a estrutura familiar, nós teremos esses desgovernos sociais que estamos vivendo no presente momento. E é importante que nessas relações familiares nós observemos, e este é um dos princípios fundamentais da espiritualidade, não só do espiritismo em particular, da espiritualidade em geral. Eu fiquei muito feliz quando há pouco ouvi o Dr. Lutênio dizer: cada um encontra seu caminho da espiritualidade. Alguns espíritas ainda não entenderam isso, mas nós espíritas não nos dizemos o único caminho. Nós não dizemos que fora do espiritismo não há salvação. O espiritismo é uma proposta, um convite ao pensamento, ao amor, mas cada pessoa percebe aquilo que está preparada para perceber, uma vez que existem diferentes níveis de realidade.
E uma das grandes leis, a chamada lei fundamental da física quântica, é afirmar que tudo no universo está interconectado, numa medida maior ou menor. Portanto, nunca estamos sós. Mas entre pais e filhos, e principalmente entre mães e filhos, essa conexão é superior. E existe, mesmo no mundo animal. Há uma experiência relatada em 2009, é uma experiência um pouco cruel, mas serve para mostrar a interconectividade, feita pela Marinha da Rússia. Eles separaram uma coelha mãe de seus filhotinhos recém-nascidos. Colocaram esses filhotinhos num submarino, levaram a uma profundidade onde nenhuma onda eletromagnética, nenhuma radiação conhecida poderia chegar até a base naval onde ficou a coelha mãe, e ligaram a cabeça da coelha mãe a PET scanners, que são aparelhos registradores das ondas cerebrais. De tempos em tempos, em horário pré-estabelecido, lá no submarino, de onde nenhuma comunicação eletrônica conhecida poderia chegar até a base, um dos coelhinhos era sacrificado. A coelha não demonstrou nenhuma alteração no seu comportamento. Continuava a se alimentar da mesma maneira, a fazer os mesmos movimentos, não conscientizou nada a respeito do acontecimento. Mas, a cada momento em que um filhote foi sacrificado, as suas ondas cerebrais apresentavam registros significativos que ela não chegava a conscientizar. Isso é a interconectividade na própria natureza animal, quanto mais na natureza humana. Os estudos de telepatia floresceram no mundo a partir da Universidade de Duke, do professor Heine, principalmente baseados em fatos comprovados de mães que num determinado momento, estando em um lugar qualquer, sentem compulsivamente que precisam voltar à casa e chegam a tempo de salvar o filho de uma situação perigosa. A doutora Johann Fitzgerald, na Inglaterra, verificou que filhos adotados, embora jamais se lhes tivesse dito que eram adotados, sabiam e revelavam isso em transe hipnótico que não eram filhos materiais daquelas pessoas a quem chamavam pais, embora isso em nada diminuísse a afetividade. Portanto, há uma transmissão telepática espontânea entre pais e filhos, e principalmente entre mães e filhos, e essa transmissão é fundamental porque as crianças sentem, percebem, além daquilo que é dito, aquela vibração, aquela energia positiva ou não. A criança, antes de nascer, sabe se é ou não bem-vinda àquele lar, se será recebida com carinho ou não, se é considerada um prêmio ou um estorvo. Mesmo na vida intrauterina, a criança tem plenas condições de percepção disso tudo. Por isso, quando a primeira médica pediatra italiana foi consultada por uma mãe, que tinha um filho de 1 ano e 2 meses, e a mãe foi perguntar-lhe quando deveria começar o processo de educação do filho, primeiramente a médica lhe fez uma pergunta: com que idade está o seu filho? E a senhora respondeu: 1 ano e 3 meses. E a médica complementou: então devo informá-la de que está no mínimo 1 ano e 3 meses mais 9 meses atrasada. Porque a educação começa antes do próprio nascimento físico, começa na vida intrauterina. Na Grécia Antiga, as mulheres que iam ser mães não assistiam espetáculos violentos. Eram aconselhadas a passear por jardins, apreciar belas paisagens e conversar com o nascituro, dizendo-lhe do seu amor, do seu carinho e da sua expectativa da vinda ao mundo deste ser ainda em formação. Durante muito tempo na ciência oficial isso foi desconsiderado. Parecia não querer dizer absolutamente nada. Até que depois de 1954,
quando foi descoberta a membrana celular, estudos do biólogo Bruce Lipton, já no início do nosso século, demonstraram que as crianças na vida intrauterina são sensíveis à emoção dos pais e que, através da membrana celular, as emoções, os pensamentos, todas as ideias, principalmente da mãe, podem, inclusive, alterar a bagagem genética da criança, modificar o próprio DNA. Isso eliminou aquela chamada ditadura do núcleo celular. O núcleo é imutável. Depois da fecundação não pode mudar mais nada. Pode, principalmente pela emoção, principalmente pelo pensamento. E são exatamente as emoções de amor que fazem bem. Nós temos lá na nossa cidade um exemplo um tanto curioso disso aí. Uma senhora grávida, sabendo dessas ideias de conversar com o filho, de trocar boas ideias, sentimentos de amor, exagerou um pouco na tarefa. E todo dia eu chegava em casa, colocava a mão sobre a barriga e contava ao filho tudo o que aconteceu durante o dia. Ouve aí, meu filho, que vou te contar tudo o que aconteceu-me hoje. E aí contava a história do dia inteiro. E uma ocasião a gente, em tom de brincadeira, disse: esse menino vai falar muito, vai ser muito tagarela. Porque ele ouve o tempo inteiro e ainda não pode responder. E parece mentira, mas aconteceu. Ele hoje está com 5 anos, não para de falar nunca. E em geral com a mãe. E se a mãe desvia um pouco a atenção, ele segura pela bochecha e diz: olha aqui que eu estou falando contigo. Mas claro, te ouvi tanto tempo sem poder responder nada, agora é a tua vez de ouvir-me um pouco. Mas tudo isso mostra que há essa comunicação importante, mesmo antes do nascimento. E por isso a educação começa na vida intrauterina. E sob o ponto de vista da espiritualidade, nós sabemos que, se um casal decide ter um filho, às vezes não há essa prévia decisão. É um acontecimento acidental. Mas no momento em que um casal decide ter um filho ou adotar uma criança, precisa se conscientizar de que, a partir daí, como toda a nossa vibração, toda a nossa energia cria um campo no universo, e por um mecanismo de sintonia, nós atraímos nas frequências em que vibramos, a partir daí o comportamento deve ser afetivo, deve ser respeitoso, deve ser amoroso acima de tudo, porque nós estamos já, antes mesmo da concepção, atraindo para a volta do casal espíritos afins com aquela vibração, que pode ser uma vibração positiva ou uma vibração negativa. Depois, a partir da fecundação, quando a bagagem genética já está perfeitamente definida, os bons sentimentos vão sempre ajudar, ao passo que os sentimentos negativos vão sempre prejudicar. E nós sabemos que podemos receber um espírito que ainda não conhecíamos. Podemos receber um espírito afim, muito amigo, e podemos receber alguém com quem precisamos consertar nossas relações. E é por isso, porque cada espírito tem sua história e nós sabemos, é que agora nós vivenciamos, dentro das relações familiares, a chamada queda do modelo da força. Aquele modelo antigo, o pai decidia com quem a filha ia casar, em geral por interesse próprio, ou com quem o filho ia casar, decidia que curso o filho ia seguir. Se tinha qualquer tipo de negócio, o filho ia tomar conta do negócio e não tinha escolha. Hoje nós sabemos, e Gibran Khalil Gibran nos diz isso com muita propriedade, teus filhos não são teus filhos, são filhos do mundo. Os pais são como um arqueiro. Ele tensiona o arco e joga a flecha, mas o movimento da flecha vai seguir leis naturais. Essas leis naturais, dentro do panorama da espiritualidade, significam a vivência da bagagem espiritual. E nesse sentido, quando nós pensamos em educar, em preparar para o mundo, nós somos materialistas ou espiritualistas, para ficar numa divisão bastante ampla. Nós acreditamos na espiritualidade ou não? Se somos seres que têm um corpo físico, um núcleo, um veículo perispiritual que faz a ligação, e um espírito que já habitou muitos corpos e que é a nossa essência, uma educação integral não pode dispensar a espiritualidade.
como uma medicina integral, não pode dispensar o conhecimento daquilo que é do espírito humano. Ao corpo o que é do corpo, ao espírito o que é do espírito. E sabendo que as nossas emoções são fator primordial, inclusive para a nossa saúde. Então a orientação espiritual tem que começar desde cedo. Não um proselitismo religioso, não uma espécie de auto de fé. Tens de te concentrar nisso e tens de seguir tal religião, mas mostrar desde cedo, o que é muito importante, a realidade do espírito. Hoje que a ciência ruma para uma abertura no sentido da espiritualidade no seu campo filosófico, o que tem preocupado muito é exatamente mostrar às pessoas a realidade do espírito. Eu, particularmente, muitas vezes sou levado para cursos, conferências em universidades, onde há um grande público que em nada acredita e outros que acreditam, mas não sabem bem em quê. E a ideia não é chegar com postulados religiosos rígidos, a ideia é mostrar, é despertar para a realidade do espírito. Depois que entendermos que o espírito existe, que essa é a realidade, os outros passos se seguirão ao natural. Então não podemos educar uma criança sem mostrar-lhe a realidade do espírito. E às vezes nós confundimos muito. Nós dizemos coisas do tipo: depois que eu desencarnar, meu espírito vai para o astral superior. Ah, é o seu espírito, não sois vós. É vosso espírito, que é alguma coisa, um acessório, como o dedo mínimo da mão, ou a unha do dedão do pé esquerdo. Não, sou eu. Nós somos espíritos. Nós não somos seres humanos que eventualmente vivenciam uma experiência espiritual. Nós somos espíritos que no momento estamos vivenciando uma experiência humana, no plano compatível com nossa evolução, com nosso desenvolvimento e com a finalidade de aprendermos a amar para buscar a felicidade. O mundo foi descrito durante muito tempo como um lugar de apenas violência. A teoria primitiva da evolução de Charles Darwin, hoje modificada porque há 13 vertentes diferentes para a mesma teoria, falava apenas na sobrevivência do mais forte, na reprodução do DNA, no aspecto positivo e superior do macho alfa, que deveria impor-se aos demais numa luta onde havia simplesmente competição e a vitória do mais apto, a vitória do mais forte. Hoje se sabe que em diferentes modelos da natureza, embora existam núcleos de competição, também existem núcleos de cooperação. E quando transformamos a competição em cooperação, nós damos 2 grandes passos. Primeiro, entendemos que não somos absolutamente fortes, intocáveis, imutáveis e inatingíveis. Segundo, nos associamos caridosamente, pelo laço de amor, ao nosso semelhante e nos completamos nessa obra de edificação do espírito humano, que é exatamente a nossa essência. Nós sabemos que o próprio espírito vai aperfeiçoando o veículo. Às vezes somos muito pessimistas. E isso vem de antigos preconceitos religiosos. O homem é muito malo, o corpo é veículo do pecado, etc, etc. Vamos esquecer isso, vamos nos perdoar e vamos andar para frente. Santo Agostinho, uma ocasião, disse que nós temos que escolher amar a Deus ou amar o homem. O amor entre um homem e uma mulher, por exemplo, não, é o amor a Deus, este outro não. Mas Santo Agostinho disse isso em uma ocasião muito especial. Ele dizia também que nós já nascíamos com 2 pecados. Um, o pecado original de Adão e Eva, a quem nunca fomos apresentados, nem seremos, porque a rigor não existiu. E outro dos nossos pais que nos conceberam no pecado. Uma visão negativa daquilo que pode ser interpretado também como uma manifestação de amor. Mas ele pensava assim naquele momento. Aos 30 anos foi nomeado bispo de Hipona. E nada contra seus grandes méritos filosóficos, como também suas mensagens. Mas, como todo ser humano pode cometer falhas, ele também. Quando foi nomeado bispo de Hipona, aos 30 anos, Agostinho, então ainda não santo, era o que hoje nós chamaríamos lá no Brasil de baladeiro, frequentador das baladas noturnas, dos pubs, dos bares, etc. E já tinha uma filha, que segundo consta não fora concebida pelo Espírito Santo.
Foi o próprio Agostinho pelo método tradicional. E quando com 30 anos foi nomeado bispo, ele fez uma estranha prece a Deus. Ele pediu ao Senhor que afastasse dele as tentações da carne, mas não muito depressa, porque ainda gostava muito dessas coisas, é devagar. Ou seja, lá pelos 95 começa a dar uma baixadinha na libido, mas até lá deixa assim que está muito bom. Nós não podemos criminalizar todas as ações humanas, achar que tudo é pecado, que devemos nos mortificar, que estamos aqui para sofrer, que quanto mais sofrermos melhor. Não. Nós estamos aqui para aprender essa lei do amor e realizarmos a nossa evolução. E assim nosso espírito vai aperfeiçoando o veículo. Nós muitas vezes nos criticamos até erradamente. Homem essencialmente mau. Já não se proclamaram, por exemplo, os direitos do homem e do cidadão? Isso não foi um grande progresso? A mulher, durante muito tempo oprimida já no aspecto legal, não estou falando nem na espiritualidade, nas leis dos homens, já não tem, pelo menos no nosso mundo ocidental, mais direitos a serem exercidos. Então nós melhoramos em muito, e inclusive na nossa aparência. Sabe que nós somos muito bonitos? E já fomos muito feios. Imagina um Neandertal, o Pithecanthropus erectus, aquela coisa terrível. A nossa ancestral, Lucy, menos de 1,50 m, correndo pelas savanas do deserto, coberta de pelos pelo corpo inteiro. Não dá para comparar com a Gisele Bündchen. Sem dúvida nós progredimos, inclusive no nosso veículo físico. E muito mais no uso das nossas zonas cerebrais. O nosso cérebro, que segundo Chico Xavier é o instrumento pelo qual o nosso espírito se comunica, também vai se aperfeiçoando. Nós vamos fazendo outras conexões, nós vamos despertando novas zonas adormecidas. Nós estamos ainda como aquela pessoa que comprou um aparelho de vídeo ou uma câmera fotográfica com infinitos recursos e não sabe usar a câmera. Só tira fotografia em automático. Saiu ruim porque estava o sol batendo atrás, mas há um dispositivo, mas isso eu não sei ainda. Às vezes fazemos isso com o nosso próprio veículo físico, que vai se aperfeiçoando à medida que há o crescimento espiritual. E por isso, naquelas duas grandes teorias de que se falava, o evolucionismo e o criacionismo, não são, como já disse Kardec, teorias antagônicas. Mas é preciso saber que houve um momento da criação. Mas não naquela base de fazer um bonequinho de barro, soprar uma alma imortal, etc. Até porque, naquele paraíso adâmico, não existiam dinossauros. Aquela parte da história toda foi esquecida. De repente, aqueles bichinhos todos nunca existiram e começou ali, com leãozinho, carneiro, esses bichinhos que nós conhecemos hoje em dia, coisa muito simples. Não podemos tomar aquilo ao pé da letra, não podemos nos fanatizar. Eu até não sei como até hoje, quando houve aquele auge do movimento feminista, as feministas não protestaram contra aquele texto inicial, que Deus fez o homem de barro e soprou nele uma alma imortal. Aí, como não tinha muita experiência com o bicho-homem, verificou depois de um certo tempo que o homem estava estranho e disse, não é bom que o homem fique só. Vamos dar-lhe uma companheira. Colocou Adão em sono profundo. Retirou uma costela. Não é carne de primeira. Isso já poderia ser considerado ofensivo. Retirou a costela. Primeiro processo de anestesia também por hipnose, possivelmente. Moldou, fez a mulher, acordou Adão. Que tal? Gostaste? E vejam como tomar as coisas ao pé da letra, com fanatismo, com exagero, não faz bem. Como no texto não consta que Deus soprara também na mulher uma alma imortal, a religião oficial levou mais de 1.500 anos discutindo se a mulher tinha ou não tinha alma. E até por isso, a mulher nunca foi possibilitada a chance de exercer a função sacerdotal. Mais de 1.500 anos para descobrir que a mulher tinha alma. As mulheres ficaram felicíssimas quando descobriram isso, porque então não sabiam se tinham alma ou não. Isso eles consideram de uma grande importância. Logo, as teorias que nós temos, nós devemos sempre utilizar com moderação. A virtude está sempre no meio termo. E o Espiritismo nos tem falado exatamente na evolução
com o fluxo energético da espiritualidade. O espírito soprando sobre a matéria. O músico que vai se aperfeiçoando, exigindo instrumentos cada vez mais sensíveis para, através deles, poder manifestar sua arte. E assim realizamos nossa evolução. Mas agora uma pergunta interessante. Hoje que se fala na física quântica, e qual é a diferença entre a física quântica e a física antiga, tradicional? É que a física quântica é uma física de possibilidades. E nos diz que entre possibilidades nós realizamos escolhas. Ela está de acordo com o livre-arbítrio, como não estava a física ao tempo de Kardec. E como se trata de uma física de possibilidades, de escolhas, a pergunta que se faz é essa. A nossa educação é quântica ou mecanicista? Ou seja, qual é a relação familiar? É do tipo manda quem pode, obedece quem tem juízo? Ou é do tipo sinergia? Conversamos, trocamos ideias. Óbvio que isso não exclui a existência de um princípio de autoridade. As próprias crianças pedem limites. Não é possível que um pai diga a uma criança de 3 anos, vai à cidade, atravessa a rua como bem entenderes, porque tu és livre. Eu não quero tolher a tua liberdade. Isso é uma loucura. Agora, preparar o filho para um dia poder agir com sua própria consciência, por suas próprias decisões, essa é a grande missão. Por isso que pais e mestres não podem ser egoístas. Porque sua grande realização ocorre quando o discípulo ou o filho não precisa mais deles. Precisou por algum tempo, quando não precisa mais, aí pode marchar com as suas próprias forças, pode se realizar. E é nesse sentido que falamos num processo quântico, num processo probabilístico. Pelo Espiritismo sabemos que às vezes nossos filhos são mais maduros do que nós espiritualmente. Passada a fase da infância, poderão nos ensinar muito e temos que ter essa humildade para aprender. Eu tive uma aprendizagem muito interessante, da qual nunca vou me esquecer, nem eu nem minha mulher. Nosso filho, que é um espírito muito tranquilo, não é por ser meu filho, mas muito bom, só podia. E, uma ocasião, ele tinha de 3 para 4 anos de idade, e não me lembro o que ele fez dentro de casa, subiu, estava puxando algum objeto, algum perigo, e a minha mulher, mais por susto, gritou com ele, não faz isso. Eu estava junto. Ele se virou para nós, olhou para ela e disse assim, não guita comigo. Fala que eu obedeço. Eu não guito com ninguém, com os olhinhos cheios d'água. Não precisa guitar comigo. E nós aprendemos ali que não precisa mesmo. Era mais por susto. Mas aí vem a importância do educador. O que faria um pai troglodita diante desse não guita comigo? Aqui quem paga as contas da casa sou eu. Quem te dá comida sou eu, portanto eu vou gritar quando eu bem entender. E quando tu proveres o teu próprio sustento, aí vem me dar conselho, porque aqui quem manda sou eu. Essa é uma atitude ainda muito em moda no nosso mundo. Lar, escola, sem partirmos, no entanto, para o outro extremo, sempre o meio termo. Às vezes perguntava ao professor de matemática, os alunos que não gostavam de matemática, para que a matemática serve? Para passares na prova e acredito que não vais conseguir. Não era a resposta mais adequada. Mas também não é a resposta mais adequada o aluno bater no professor, colocar o professor de castigo, julgar o professor mal porque não obteve a nota que queria. Sempre o meio termo é a solução. E não há dúvida, os movimentos sociais, políticos, religiosos, sempre chegam no meio termo. Porque quando uma mola está muito comprimida contra a parede, no momento em que a gente solta, ela não vai para a posição de equilíbrio. Ela passa lá para o outro extremo. Mas, calma, paciência. Ela vai vibrar e no fim ela vai encontrar a sua posição de equilíbrio. E assim, nesse sentido, nós sabemos a importância do pensamento. Aquele pensamento de amor que transmitimos para os nossos filhos. Ainda, determinismo ou livre-arbítrio. Tudo está escrito ou nós construímos o nosso destino. A missão de pais e mestres é mostrar aos filhos não um único caminho, e sim uma pluralidade de caminhos, que levam a resultados diferentes, que produzem consequências diferentes, mas que é absurdo
querer uma consequência diferente fazendo sempre a mesma coisa. Einstein disse isso. É um grande absurdo pensar que poderemos obter efeitos diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Mas Arab Nicolescu, um físico quântico, também nos disse que é absurdo pretender a solução de um problema a partir do mesmo nível de consciência que o criou. Então, hoje que nós detetamos problemas educacionais, problemas de orientação na humanidade, como nós poderemos encaminhar uma solução adequada desses problemas? Mudando nossa forma de percepção, mudando nossa forma de agir e entendendo essa importância do pensamento, porque pensamento é energia. E energia não se cria, nem se destrói. E neste sentido, às vezes, nós colocamos a questão material acima da questão emocional. A mãe deu uma palmadinha na criança. Manda prender essa mãe. O problema não é a palmada. O problema é a energia que acompanhou a palmada. Criatura infeliz que só me incomoda, sai daqui. A batida pode ser fraca, mas a emoção transmitida negativa foi grande. A outra, sai daqui, queridinho, vai mais para lá. É outro pensamento. Não é a ação física, é a ação do pensamento que acontece mesmo antes de que a criança venha ao mundo, fisicamente. E neste sentido, nós temos que cultivar no lar a imprescindível manifestação do amor. Isto quer dizer não agir em piloto automático. O sentimento tem que ser demonstrado. Existem pessoas que gostam de animais de estimação. Os dois mais conhecidos são cachorros e gatos. Lá na França, algumas modas estranhas criam lagartixa, calandro, aranha caranguejeira, não sei porquê, mas entre cachorro e gato, a maioria prefere o cachorro, prefere o cãozinho. Há quem goste dos gatos, mas a maioria prefere o cãozinho. Por quê? Aí vem o detalhe. Resposta às emoções. Nós gostamos de demonstrar sentimento por algo, por alguém, e até as plantas reagem a esse sentimento, nós sabemos hoje. Nós gostamos de demonstrar sentimento, mas também ter a reciprocidade do sentimento. E em matéria de demonstrar sentimento, o cachorrinho é o campeão. Às vezes a gente chega em casa à tarde. Nem sempre essa chegada é tão bem acolhida como deveria. Mas pelo cãozinho sempre é bem acolhida. Se ele pudesse pensar e se expressar, ele diria, que bom que chegaste. E não por que só agora. O cãozinho diria, que bom que chegaste, com tantos perigos aí nas cidades grandes, e o meu dono chegou são e salvo, que maravilha. E já vai nos agradar, né? Já vai pular na gente, às vezes com as patinhas sujas. Às vezes é mal recebido, mas quem ama não guarda rancor. Quem fica guardando rancor, recebe 500 coisas boas e uma ruim e fala só na ruim, não está amando. E o cãozinho vem para fazer festa, a gente vai chamar essa bará. Ele vai, mas ele fica olhando. No momento em que ele vê que a nossa agressividade diminui um pouco, ele vem nos festejar outra vez, porque ele gosta de nós. E nós gostamos muito que demonstrem que gostam de nós. Então nós devemos demonstrar que gostamos das pessoas. Filho vai para a escola de manhã, beijo, pai, que beijo, já está adulto, é beijo, não, tchau. A filha, o casal em si mesmo, a demonstração do amor não precisa decrescer com a idade. Não tem prazo de validade o sentimento de amor. Não podemos conviver com aquelas situações do pai que se constrange de abraçar o filho ou a filha, dos irmãos que não dizem mais, eu te amo, seja feliz, eu gosto de ti, tenha um bom dia, vai com os bons guias que te acompanhem pela rua e volta em paz para o teu lar. Isso tem que ser dito. Não pode o marido chegar em casa à noite e dizer, mulher, pensei hoje em ti o dia inteiro, estou com muitas saudades tuas, estou pensando numa noite de amor, e ela diz, ainda não é sexta-feira, é só na sexta. Isso é agir em piloto automático. Isso se transmite para filhos, se transmite para geração em geração, e nós vamos liquidando com os laços do amor que deveriam nos unir. E também nesse sentido, entendermos que não há problema pequeno. Todo problema é grande para quem o enfrenta. Nós temos as nossas atribulações de adultos.
As crianças têm suas preocupações de crianças. E às vezes nos apresentam um problema. A gente acha que não tem tempo para cuidar daquele problema, que nem vale a pena, que aquilo é uma bobagem, que daqui a 20 anos vai passar. Vai. Mas no momento é importante. Então não existe problema pequeno. Para a criança que está sentida porque brigou com um amiguinho, isso é muito importante. Às vezes, para ela é do mesmo nível de importância que quando nós adultos discutimos alguma coisa que envolve o governo do país, porque ela está naquele nível. E há um detalhe que é muito importante. As crianças precisam saber que contam com o apoio dos pais. Não aquele apoio incondicional de achar que tudo está certo. Não. Mas que a amizade não vai diminuir, haja o que houver. E nesse sentido, compete aos pais demonstrarem prontidão e nunca intromissão. Ou seja, chamado a colaborar na solução de um problema, jamais se negar. Mas intrometer-se sem ser chamado. Com aquelas velhas teorias, eu sei o que é melhor para ti, porque eu tenho tantos anos de vida, isso não funciona. Porque a maturidade espiritual supera isso tudo. Neste sentido, portanto, nós temos que verificar esse nosso mecanismo de afinidade e saber que as nossas emoções são muito percebidas. Há duas experiências muito importantes. Uma coordenada por Greg Braden, que é chefe de computação aeroespacial da Phillips Petroleum, e outra pelo biólogo, também estudioso de física quântica, Bruce Lipton. Na primeira experiência foi retirada uma hemácia, uma célula de um glóbulo branco de um doador, e foi colocada numa solução eletrolítica a uma grande distância do doador. Nas últimas experiências chegaram a 80 quilômetros. E mais longe não foram porque acharam que era desnecessário. Esse glóbulo branco, que fazia parte do nosso organismo, é a visão holística. Nós somos um todo que deve funcionar harmonicamente. Esse glóbulo branco era colocado a uma grande distância do doador. Cada vez que o doador sofria uma emoção mais forte, modificava-se o estado elétrico daquele glóbulo branco e os detetores da solução eletrolítica, do estado elétrico do material, acusavam mudança. Isso com as nossas células. Depois foi feita uma experiência importantíssima. Ela foi feita com células de placenta e depois com DNA. Se retirou o DNA de uma doadora e também se colocou uma grande distância dela. E aí se verificou que cada vez que a doadora experimentava sensações de desarmonia, de tristeza, de acabrunhamento, lá longe, aquela espiral do DNA se encolhia, como se quisesse se esconder de alguma coisa, e algumas ligações químicas importantes eram destruídas. E só se refaziam quando a doadora readquiria estados de harmonia, de bem-estar, de felicidade. Quando a doadora adquiria estados de harmonia, de bem-estar, aquela espiral do DNA parecia querer aumentar, parecia querer alargar-se, participar mais do mundo. Ora, se isso acontece com uma célula a 80 quilômetros de distância, quão grande não será a influência das emoções da mãe sobre o seu filho na vida intrauterina, uma vez que o próprio sangue materno circula no filho. E estas emoções são fundamentais nesse processo educacional, nesse processo de vivência amorosa, nesse processo de crescimento espiritual. E essas experiências todas confirmam o que nós já sabíamos espiritualmente. E aí nós temos o problema da sintonia. A atração pelo filho, saber as ideias e vivê-las. Não adianta dar conselhos verbais e agir de uma maneira completamente diferente do aconselhamento. Há uma diferença entre a pessoa que sabe as suas ideias e a pessoa que vive as suas ideias. Nós não podemos ir domingo numa igreja, ouvir o pastor falar sobre amor e perdão de modo maravilhoso e na saída do culto encontrá-lo agarrado a soco com alguém por um problema de trânsito. O crente vai se decepcionar se encontrar isso. Nós não podemos decepcionar aquelas pessoas que acreditam em nós. E é nesse sentido que existe uma diferença entre saber a ideia e viver a ideia.
Há uma história que se conta de Albert Einstein, que é 50% verdade, 50% extrapolação, mas que mostra essa diferença entre viver as ideias e apenas conhecê-las. Einstein tinha um motorista que era muito parecido com ele, isso é verdade. Usava inclusive um bigodão branco, aquela fase do Einstein já de bigode branco, um sobretudo preto igual ao do Einstein, só que mais novo. Einstein adorava um sobretudo preto e velho, com a gola puída que ele não tirava nunca. O motorista tinha um sobretudo mais novo. Não sei se porque ganhava salário de motorista e Einstein salário de professor. Mas o sobretudo do motorista era mais novo. Einstein não estava também muito preocupado com isso. Em uma ocasião, dirigindo-se para uma palestra na universidade, o motorista perguntou: Dr. Einstein, qual é o tema da palestra de hoje? E Einstein respondeu, por exemplo, teoria geral da relatividade. E o motorista, que sempre levava Einstein, ficava sentado lá na última fila, escutá-lo, para depois levá-lo de volta, disse: Dr. Einstein, me desculpe, mas eu já ouvi tantas vezes essa sua palestra, que eu sou capaz de fazê-la. Eu já decorei essa sua palestra. E aí, que é a parte da brincadeira, mas que nos mostra algo muito útil, Einstein teria dito: então hoje tu vais fazer a palestra, eu vou ficar sentado lá no fim te assistindo. E o motorista, além de boa memória, tinha bastante coragem e aceitou. Foi e fez a palestra. Perfeito. Tinha uma memória excelente, repetiu os mesmos argumentos, tudo com absoluta perfeição. Só que, ao final, havia perguntas. Isso pode atrapalhar, mas nem sempre. Porque sabemos que um mesmo tipo de tema, submetido a um mesmo tipo de plateia, por exemplo, relatividade geral para estudantes de último ano de engenharia, já se sabe mais ou menos qual é o tipo de pergunta. E muitas das perguntas ele conhecia e foi respondendo também brilhantemente. Até que chegou a pergunta desconhecida, aquela que ele nunca tinha ouvido e, portanto, não sabia responder. E quando o estudante completou a pergunta, o motorista, como bom seguidor da teoria da relatividade, não se impressionou. Esperou o estudante terminar a pergunta, fez uma pausa, respirou fundo, olhou fixamente para o aluno que havia feito a pergunta e disse: meu amigo, esta sua pergunta é tão singela, é tão elementar, é tão banal, que até o meu motorista é capaz de responder. Chamou o motorista que respondeu brilhantemente a pergunta. Mas isso mostra a diferença entre sabermos nossas ideias e vivenciarmos. Quem conhece os postulados fundamentais, os princípios fundamentais do Evangelho, da doutrina espírita, além do conhecimento, sabe como vivenciá-los em cada situação. Quem apenas decorou textos tem boa memória, mas talvez não tenha feito a experiência de transitar do plano da memorização para o plano da realização. Por isso há uma diferença entre saber as ideias e vivê-las. Aquilo que falamos, prontidão sem intromissão, e evitar chantagens emocionais. Isso é o pior. Conheço jovens que se perturbaram profundamente com chantagens emocionais, do tipo: o filho vai prestar um exame difícil, um exame vestibular para a universidade. Aí o pai vem com o seguinte discurso: eu não tive instrução, mas consegui me fazer na vida, consegui crescer, não tive a oportunidade que o meu filho está tendo. Agora, este miúdo teve tudo. Comida boa, melhores colégios, professor particular, então não admito nem pensar na hipótese de que ele não seja aprovado no exame. Ele tem que ser aprovado. E em medicina, que é o que eu quis a vida inteira e não consegui. Isso é chantagem emocional. A pessoa não passa a ser melhor ou pior por não ter sido aprovada em um exame. Pode até não ter estudado o suficiente e daí adquirir uma lição, mas esse tipo de chantagem emocional, numa família espiritualizada, não pode acontecer. E os exercícios de amor produzem luz. Eu vou contar um exemplo pessoal. Tem um livro, que está traduzido até para o espanhol, que se chama A Era do Espírito. Esse livro deveria ser entregue numa segunda-feira na editora.
E como bom brasileiro, e como o doutor Lutênio aconselhou a não fazer em relação ao Congresso, fui deixando tudo para a última hora. E às vezes a família me pergunta, minha mulher também, como é aí o livro, como é que está? Tá bom. Onde é que está aqui? E aí vai. Bom, o computador estava apresentando alguns probleminhas. Às vezes eu começava a digitar, não aparecia o que era digitado, estava em outro arquivo. No fim eu tinha uns 6 ou 7 arquivos, tudo com o nome Era do Espírito. Cada vez que ia entrar, tinha que ver qual era o mais completo. E aí tive a ideia. No último dia, apaguei todos, menos o que eu estava escrevendo naturalmente. Mas não notei que havia ficado um que era só o título. Aí, completei o livro. E agora vou dar a notícia em casa que o livro está pronto. Isso era sábado de noite. Quando eu vou sair, o computador me fez uma pergunta estranha. Essas máquinas não se preocupam em falar o nosso idioma. Nós é que temos que falar o idioma deles. É como americano. Não se preocupa em saber o que falas, tu que te vires e entendam, se puderes. Bom, ele me fez uma pergunta estranha. Mas qual é a atitude de alguém que recebe uma pergunta estranha? Se não entendeu a pergunta, pelo menos não responde. Fica quieto. Busca melhores informações. Em vez de fazer aquela pergunta clássica, deseja salvar as alterações e tal? Não. Ele me perguntou assim. E eu não sabia o que era na época, agora sei. Deseja reverter o arquivo A Era do Espírito para outro de mesmo nome já existente? Bom, vou ficar com um só, é bom? Não. Isso significava transformar tudo que eu tinha escrito para outro de mesmo nome. Aquele que era só o título? Sim, apagou tudo na tela, ficou um título só. Fiquei aborrecidíssimo com aquilo. De noite não dormi muito bem. Domingo fui dar uma caminhada. Pela tarde, criei coragem, telefonei para o editor, perguntando, e o que eu faço com o livro agora? Não vai dar para entregar amanhã. Qual é o meu prazo máximo? Mas nós combinamos que era amanhã, segunda-feira. Não, mas o prazo máximo. E esse livro ia ser lançado até num congresso na Argentina, mas ainda em português. Agora a versão em espanhol. Mas, olha, o máximo dos máximos é quinta-feira, mas tudo pronto, inclusive corrigido. Não dá tempo para fazer revisão nem para nada. Domingo de noite, essa boa notícia. Aí é aqueles momentos que a gente se liga com a espiritualidade. Eu não fiz planejamento. Vou chegar em casa, vou ficar de tal hora, e não, ainda tinha aulas na universidade, era presidente da Aliança Francesa, um monte de ocupações, palestras, tudo. A hora que eu chegava em casa, eu ia escrevendo. De madrugada, minha mulher se revezava comigo, corrigindo alguns erros de digitação. E na segunda-feira mesmo, de noite, a minha filha chegou da faculdade, quietinha, passou por ali e deixou um bilhete em cima da mesa. O bilhete dizia que eu ia conseguir e que ela acreditava que eu ia conseguir e que seria melhor ainda. Aquilo me deixou responsável, eu não posso decepcionar também a minha filha. Aquele amor com que ela me mandou aquele bilhetinho me deu uma força, eu não teria hoje. Se alguém me perguntar, pode escrever um livro para daqui a 3 dias? Não posso, eu tenho compromisso, isso e aquilo, não dá. Tem palestra no Porto, não dá, vai escrever um livro em 3 dias. Já na sexta-feira tem palestra no Brasil, não é possível. Mas aconteceu. Por quê? Porque aquele ato de amor que ela trouxe para mim, quando colocou aquele bilhetinho e disse que acreditava, aquele ato gerou luz. E luz é vida. E é da luz que nós precisamos para viver. Por isso, a espiritualidade no lar. A vivência da espiritualidade. Mostrar espontaneamente as questões do espírito e realizar sempre que possível aquela forma de comunicação com a espiritualidade superior que é o Evangelho no lar. Nós cuidamos do nosso corpo físico e temos que cuidar dele. Nós cuidamos também dos nossos pensamentos, procuramos ler bons livros, procuramos evoluir e cuidamos do nosso espírito ou não cuidamos? Qual é o nosso contato com a espiritualidade? Nós temos vários planos energéticos. Resumindo, temos um plano físico e um plano espiritual. No plano físico, nós precisamos trocar energias com o meio externo. Se não nos alimentarmos, vamos definhar. Bloqueios energéticos fazem um mal terrível no terreno físico e no terreno psicológico. E como estamos em relação às trocas de energia com nossa essência, que é a espiritualidade? Também precisamos realizá-las. E de pequenos, na sua infância, aliás, o ser humano, um dos mais frágeis ao nascer, é frágil assim, para que seus pais exercitem ali o sentimento de amor, tratando bem daquela pessoa que depende deles e sabendo que um dia não dependerá mais, atingirá sua própria maturidade. Portanto,
Podemos fazer a discussão e a aprendizagem dos postulados da doutrina. Do fora da caridade não há salvação. Realizar o estudo em família, o evangelho no lar, e entender que a doutrina espírita não é um convite ao sofrimento. É um convite à vida alegre, à vida feliz. Há pessoas que colocaram na cabeça, não sei porquê, que a gente está aqui só para sofrer, e quanto mais sofre, melhor. Imagina passar a vida só sofrendo, só se queixando e fazendo sofrer aquelas pessoas que estão junto com eles também. Não tem momentos felizes porque não sabem fabricá-los. Momentos felizes se fabrica, se produz com inteligência. Senão é como aquelas histórias do cidadão que comprou um vinho especialíssimo, uma marca muito boa, levou o vinho para casa, ou comprou uma camisa muito bonita, e diz, olha, esse vinho aqui é só para alguma ocasião muito especial. Não pode ser bebido assim a qualquer momento. Nós estamos reunidos aqui em família hoje, quem sabe vamos tomar esse vinhozinho? Não, isso é para uma ocasião especial. Camisa também, é lá para uma ocasião especial. Aí vem o aniversário. Se a pessoa é pessimista, os que gostam de sofrer estão de mal com o mundo. Hoje é meu aniversário. Nada a comemorar, estou mais velho. Um ano a menos de vida. Portanto, não é o dia do vinho. O filho se forma. Ah, se formou? Agora que ele vai ver o que é bom. Porque agora vai enfrentar o mercado de trabalho. Não há o que comemorar. Casou, pode se dar bem, se dar mal, sei lá, eu já estou gastando com a festa, não é o dia do vinho. Sabe o que pode acontecer? Esse cidadão pode ouvir ou não, depende de estar presente, a seguinte conversa. Pobre fulano, comprou esse vinho com tanto carinho para usar numa ocasião especial e não usou nunca. Então vamos bebê-lo agora no seu velório, em homenagem a ele. Quem sabe pegará alguns eflúvios por aí. E a camisa especial vamos vesti-lo para que chegue elegante lá no plano espiritual. As boas ocasiões a gente fabrica, as ocasiões de amor a gente faz. Ocasião de amor é viver bem com a família, é abraçar o filho, é abraçar a esposa, os amigos. Esse é o amor que nós temos que cultivar na nossa vida, que não tem hora marcada nem prazo de validade. Ele tem que valer sempre. E por isso nós nascemos frágeis. Essa nossa fragilidade é um convite ao exercício do amor. Esse amor que implica no respeito à personalidade do outro, à alteridade. Os filhos, Gibran Khalil Gibran, vêm através de vós, mas não são vós. São diferentes. O segredo da necessária imposição de limites com amor, onde nós buscamos nem o laissez-faire, deixa fazer que tudo está certo, nem o autoritarismo. Nossa doutrina nos ensina isso, nós temos o direito de contestar, de perguntar. É até melhor rejeitar verdades do que aceitar mentiras. E assim sabemos que a educação, experiências que falamos, começa na própria vida intrauterina. E a sensibilidade ao amor também. E além da nossa família material, nós temos aquela grande família constituída pelas pessoas de quem gostamos. Pelo centro que frequentamos, pela igreja que frequentamos, pela comunidade em que conversamos com as pessoas, pela comunidade escolar dos nossos filhos. E essa oportunidade de vivência é que vai nos fazendo uma aproximação mais eficaz com as pessoas que queremos bem e vai nos ensinando a grande lição de amar e aproveitar esses bons sentimentos. Porque nós somos um campo energético. Se eu penso positivamente, eu estou jogando energias positivas para o cosmos. E eu estou criando um mecanismo de sintonia que naturalmente surgirá com aquelas coisas positivas que eu consegui criar. Então a ideia é que, além da nossa família material, porque aqueles que não têm uma família material, nós cultivemos esse mesmo amor, esse mesmo sentimento, nessa grande irmandade espiritual, com quem convivemos num clima de amor e de fraternidade. E assim aprendamos a amar. Porque Chico Xavier já nos disse, em muitas atividades podemos ser mais ou menos, mas não é possível ter fé mais ou menos, porque é a fé raciocinada. Não é possível sonhar mais ou menos. E principalmente não se pode amar mais ou menos, porque aí corremos o risco de nos tornarmos pessoas mais ou menos. E a todos vós que não quereis ser pessoas mais ou menos, nem tão pouco mais ou menos pessoas, que seria ainda pior.
mas que cultiva esse sentimento de amor, da busca da espiritualidade, da compreensão. E a busca da espiritualidade pressupõe essa compreensão. Respeitar a crença do outro, respeitar a alteridade, sabendo, no entanto, que respeitar não quer dizer aderir. Respeitar um tipo de conduta não quer dizer que eu deva praticá-la também. E assim nós estaremos entendendo a alteridade junto com o amor. Então, a vocês todos que buscam esse amor, meu muito obrigado por essas vibrações tão boas aqui recebidas, que fazem, eu digo seguidamente, não digo em todos os lugares, porque infelizmente não é em todos os lugares que acontece, mas em alguns a gente termina a palestra muito mais descansado e com muito mais energia do que quando começou. É uma espécie de vampirismo positivo, mas vocês ofereceram essa energia de boa vontade, então não houve nenhuma captação indevida. Muito obrigado a todos por essa atenção aqui dispensada e espero que nos encontremos, já que demoramos tanto tempo, que agora nos encontremos com uma brevidade cada vez maior. Muito obrigado, doutor Lutênio, às entidades protetoras desta casa, ao plano material e espiritual aqui presente e até um próximo encontro, se Deus quiser. Eu vou aproveitar para fazer algumas colocações. Nós temos aqui no público estudantes universitários ou pessoas que já passaram pela universidade, fazendo as suas formações, as suas graduações, eventualmente um mestrado, doutorado, professores universitários. Sei que é professor universitário e espírita. Como é que, ao longo da vida, conjugou essa realidade? Essa história é uma história interessante. Eu comecei a fazer palestras com 13 anos, 14 anos já fazia palestras e sempre tive essa pretensão, porque naquela época era uma pretensão, de associar ciência e espiritualidade. Algumas coisas que eu sabia de ciência, que eu via falar no colégio, a questão não teria nenhuma explicação plausível, a não ser pela maturidade espiritual. E o que foi muito adequado e me fez muito bem, é que eu achava que o fato de fazer palestras com aquela idade era uma coisa absolutamente normal. E não entendia por que as pessoas achavam aquilo tão diferenciado, tão importante, o que foi muito bom. Porque senão poderia querer me considerar um ser diferente, querendo tratamento especial, sem jogar futebol com os amigos na rua, e poderia ficar, no mínimo, uma pessoa muito enjoada, de difícil trato. Eu encarava aquilo tudo com normalidade. E sempre tive, mesmo antes de ler alguma coisa da doutrina espírita, o meu pai era espírita. A minha mãe, que depois desenvolveu uma mediunidade muito sensível, não era de início. E foi levada por uma série de acontecimentos, e o meu pai sempre com muita fé espírita, eu educado em colégio católico, tendo feito a minha comunhão, e até acompanhava as filas da comunhão vestido de anjinho. Alguns achavam que não era apropriado, botar aquelas asas de anjinho nas costas, ficava acompanhando as filas ali, mas aproveitando o que havia de bom em todas essas lições, e sempre tive essa preocupação em fazer uma associação entre a ciência e a espiritualidade. Depois conheci no Brasil o Dr. Hernani Guimarães Andrade, na época do auge dos estudos da parapsicologia, hoje chamada ciência noética, fui estudando por esse caminho e depois, no curso superior, sempre fazendo esse tipo de associação, sempre procurando o terreno da filosofia da ciência. Dizer, que tipo de mundo essa nova ciência está me descrevendo? E assim, fui realizando num processo que eu achei muito natural, que não foi um processo sofrido, as coisas foram acontecendo assim como deveriam acontecer, e chegamos ao estágio de pesquisar e ter várias obras nesse sentido, associando a ciência e a espiritualidade, porque não podem ser coisas diferentes. Isso foi uma acomodação do Descartes. O conhecimento é um só. Nós olhamos um aspecto ou outro, mas o essencial é que esses aspectos não sejam aspectos antagônicos, que haja uma logicidade nesses aspectos que nós examinamos, para não acreditarmos em coisas anticientíficas, como, por exemplo, que todos os corpos vão ressuscitar no dia do juízo final. É anticientífico, absolutamente anticientífico. Então, nisso não podemos acreditar, mas ir observando. E as grandes ligações hoje estão exatamente nesse campo, no campo da filosofia da ciência. A física quântica, no seu aspecto filosófico, quando mostrou que nós somos co-construtores da realidade,
que nós somos participantes de todos os fenômenos do universo, e que nós estamos interligados, nos deu, em outras palavras, a mensagem da espiritualidade. Obrigado. Tem uma outra questão também para colocar, que mencionou, dando o exemplo de Romeu e Julieta, né? E eu colocaria a questão, foi uma tragédia? Foi um insucesso? Né? Gostaria que nos explicasse, por vezes, como que um relacionamento afetivo que não corre bem, né? E às vezes culmina numa separação, num divórcio, num afastamento, como olharmos para isso como um insucesso e não como uma tragédia. Certo. A tragédia tem exatamente esse sentido de algo irreversível. Já o insucesso não. Então, se nós olhamos sob o ponto de vista da espiritualidade, as pessoas muitas vezes se aproximam porque pediram ou necessitam de uma certa oportunidade. E na busca dessa oportunidade poderão ser bem-sucedidas ou não. Se forem bem-sucedidas, sucesso. Se não forem bem-sucedidas, insucesso. Mas o insucesso vai gerar a oportunidade de novas tentativas, porque nós temos tantas oportunidades quantas necessitamos. Mas também não precisa querer oportunidade demais. Está lá no Livro dos Espíritos, nós passamos pelos mesmos estágios, mas não evoluímos com a mesma velocidade. Então vamos aprendendo com tudo isso, mas o que não se gosta de dizer é que, por exemplo, a relação foi um fracasso, que a relação foi uma tragédia, foi um caos. Não, ela não foi bem sucedida e nós não olhamos sob todos os pontos de vista. Quem sabe materialmente ela não foi bem sucedida, mas espiritualmente há algumas lições importantes a se buscar a partir dali. Que a morte, por exemplo, autoprovocada, e aí chegamos ao tema do Congresso Espírita, a morte não é uma solução quando nós a provocamos, e aí o insucesso é bastante grave, e de tudo nós vamos tirando lições. Às vezes nos aproximamos das pessoas. O nosso relacionamento não é como deveria ser, mas é um insucesso e não um fracasso. O fracasso é aquela ideia de não valeu para nada, não serviu para nada. Toda e qualquer experiência vivida na vida, por menos que possa parecer, serve a alguma coisa. Depende de saber fazer a leitura. A leitura é o detalhe mais importante. É a chamada hermenêutica, a capacidade de interpretação. Mais ou menos como aquela história do copo meio cheio ou meio vazio. Isso existe também em todos os aspectos. Portanto, nem sempre aquele insucesso quer dizer algo irrecuperável. E quando não somos bem-sucedidos na escola, o que acontece? Vamos repetir algumas cadeiras, vamos ter outra tentativa. Alguns mudam logo os filhos de escola, porque a culpa é da escola, mas vai chegando a alguma coisa. E é nesse sentido que a gente fala em insucesso. Aproveitaria para lhe colocar, já que mencionou a grande força do amor, né? Para muitos pais que às vezes veem-se às voltas com situações muito difíceis que os filhos estão a atravessar, problemas de toxicodependência, problemas às vezes de uma certa falta de objetividade na vida, não querem trabalhar, não querem estudar, não querem nada fazer, às vezes até criando dívidas para os próprios pais. Como amar esses filhos difíceis? Poderia nos dar alguma sugestão? Há um dito do poeta brasileiro Vinícius de Moraes, que dizia assim: isso de amor não dá para discutir nem definir, tem que amar mesmo. É difícil porque às vezes nós confundimos esse amor com orgulho. Meu filho foi primeiro colocado no concurso. Meu filho foi detido por estar dirigindo embriagado. Não é meu filho? É o mesmo filho. Agora, esse amor não significa aplaudir todas as situações. Aí nós estamos sendo severamente prejudiciais às crianças. E por outro lado, é importante que as pessoas tenham caridade ao olhar lares com problema. Porque é muito comum dizer, o filho foi mal, é culpa do pai. Então quando vai bem também é só mérito do pai. Às vezes deu todo o conforto material, mas não deu amor.
cuidado, às vezes a prova do espírito é vir exatamente com todo o conforto material, sem estar sofrendo nada, sem ter nenhuma necessidade material, para verificar se vislumbra que há algo além da simples materialidade, ao invés de desperdiçar essa chance que recebeu. Então é muito comum e é muito fácil culpar os pais. Às vezes eles dão tudo, materialmente, dão também amor, mas o filho escolhe o caminho que quer seguir. Cada espírito tem seu passado, tem suas influências e tem seu livre-arbítrio. Agora, como amar o filho naquela situação? Exatamente orando por ele, esquecendo, porque eventualmente eles são agressivos com os pais, esquecendo aquela agressão e sabendo que, acima de tudo, o amor deve predominar. Se eu não sou amado ou não me sinto amado, o problema é do outro que não me amou. Agora, o meu dever de amar meu filho, esteja ele como estiver, esse existe. Senão nós vamos voltar aos pródromos do direito romano, que para que o nascituro tivesse direitos, ele precisava ter aparência e forma humana. Então, aqueles que tinham uma deformidade física qualquer eram eliminados. Nós não podemos deixar de amar por uma deformidade física, nós não podemos deixar de amar por um desvio de conduta, mas nós não podemos também, aqueles pais que têm filhos problemáticos, ficarem a se culpar. Essa culpa é um peso desnecessário que temos que tirar dos nossos ombros. Nós fazemos a nossa parte, nós indicamos o caminho, como se alguém nos pedisse uma informação na rua. Vá e dobre a primeira à direita, não dobre a esquerda, que é contramão. Ele dizia, eu vou dobrar a esquerda porque eu quero andar na contramão. O informante não tem nenhuma culpa disso. E ninguém realiza pelo outro a missão do outro. A nossa função é orientar. Se o fizermos bem, estamos em paz com a nossa consciência, e haja o que houver, o nosso filho terá o nosso amor. E esse amor, mais do que muitas palavras, é capaz de realizar transformações. Não podemos subvalorizar o amor. É possível que ele realize transformações. Nada no mundo está definitivamente perdido. Ninguém é absolutamente ruim, destituído de qualquer possibilidade de progresso e iluminação espiritual. Portanto, é amor e paciência. Outra questão, aproveitando, por vezes nós somos educados numa família em que não existe demonstração de sentimentos. Na sua palestra mencionou isso, né? Se gostamos, se amamos, se queremos bem, somos educados por uma família que não existe demonstração de sentimentos. Crescemos, ouvimos exposições como essa e compreendemos a importância de demonstrarmos também que, se nós amamos, se nós gostamos, devemos exteriorizar, expressar. Deixa-nos alguma sugestão, se nós viemos de uma família, de um meio onde até a demonstração de sentimentos é mal vista, né, ou é criticada, deixa-nos alguma sugestão? A sugestão é exatamente nós não darmos importância à crítica, a essa falta de demonstração de sentimento. Sempre é possível. Às vezes a gente vê até, ou lê em romances, ou vê em filmes, ou na história de grandes personalidades, aquelas pessoas que são avessas ao carinho, ao sentimento, aquele pai que é absolutamente autoritário, aquele comandante militar que nem olha para o recruta, e são pessoas, no fundo, carentes de amor. De repente recebem um abraço, choram, se derretem, porque exatamente aquela distância que eles mantinham era pelo medo de não serem amados. Portanto, esse tipo de quadro, digamos que alguém tenha sido criado numa família sem grandes demonstrações de afeto, e assim a família vive até hoje. Sempre há um momento para começar. De chegar lá num dia qualquer, dizer, eu trouxe este mimo, este presente, mas também trouxe o meu abraço, que eu acho muito importante. Um abraço afetuoso é um passe espiritual extraordinário. Quando nós abraçamos com amor, nós estamos transmitindo o que de melhor existe em nós naquele momento. E aí nós compreendemos o seguinte, não existe sombra. Física diz isso, só existe luz. A sombra é a interposição de um objeto opaco à luz. Não há escuridão forte. Nenhuma escuridão resiste a um simples riscar de fósforo.
O escuro não é forte. O frio não existe. O que existe é luz. O que existe é calor. E é só essa luz que vence a treva. E a qualquer momento nós podemos demonstrar que, embora não tenhamos recebido aquele afeto que esperávamos, temos afeto para dar. E é mais importante, porque o amor é aquele sentimento que quando a gente dá não diminui. As coisas materiais sempre diminuem quando a gente dá. Quem tem um bolo e dá um pedaço, tem um bolo menos um pedaço. Agora, quem tem amor e dá amor, fica com mais amor ainda. Esse sentimento é mágico. E é por isso que é o sentimento básico de toda a espiritualidade. É o amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E o amai-vos e instruí-vos. Nós ficaríamos mais tempo. Mas eu também sou sabedor que ainda tem conferência para fazer, ainda, e devemos poupá-lo um bocadinho. Em nome da casa, tá bem? Nós ficamos muito felizes. Vamos fazer a nossa prece inicial. Nós teremos agora o passe coletivo, é o passe que é dispensado pelos próprios espíritos enquanto estamos a orar. Senhor Jesus, nosso amigo de todas as horas, nessa noite de paz, de alegria, em que fazemos uma pausa em nossas atividades materiais, do mundo, da terra, para dispensarmos um pouco de cuidado e atenção para com a nossa vida espiritual, para com a nossa essência, que em verdade somos todos espíritos, filhos de Deus, a caminho do equilíbrio, da harmonia e da luz. Nós te agradecemos, Senhor, a riqueza de conhecimentos que nos foi trazida nessa noite, falando-nos da beleza e da alegria, da vida familiar e das inúmeras lições que dali podemos extrair para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Ah, Senhor Jesus, nessa noite em que nos apontaste os desafios, as realizações, permita-nos em prece agradecer pela nossa família, pelo núcleo familiar, aonde renascemos no mundo, aquele que constituímos e aqueles que ainda teremos pela frente. Agradecemos-te, Senhor Jesus, as inúmeras almas que desfilaram em condição de familiares diretos muito próximos, contribuindo para a nossa iluminação, para o nosso crescimento. E permita-nos, Senhor, olharmos com olhos de ver, compreendendo as lutas e os desafios como oportunidades de sucesso e de paz para as nossas almas. Doce amigo Jesus, ao coroarmos 17 anos de atividade em nossa casa, nós queremos te agradecer, Senhor, por todos esses anos, por todas essas vivências, por todos esses amigos que nós constituímos na terra e no além ao longo dessas atividades. A tua misericórdia, certa feita, entendeu-nos conceder esse caminho, essa proposta de trabalho em teu nome, usando de nós a melhor parte, levando em conta as nossas imperfeições e limitações, concedeu-nos a alegria de levar a tua mensagem, de levar o teu nome a tantos corações que ainda não te conheciam sob a ótica espírita. Guarda-nos, Senhor, sob a tua paz.
permita-nos prosseguir, humildes, sinceros e devotados, na sementeira do amor e do bem, na bandeira do Teu Evangelho. Guarda-nos, Senhor, sob a Tua paz, para avançarmos e prosseguirmos, dando continuidade àquilo que a espiritualidade superior espera e aguarda de nós, hoje e sempre. Fica conosco, Senhor Jesus.